Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Eu me chamo Cristiano Barreto, sou professor no segmento de cursos profissionalizantes desde 1997, onde já tive a oportunidade de estar ministrando aulas de informática, montagem e manutenção de computadores, programação, também administração, vendas e atendimento ao cliente, logística, também ministrando palestras, treinamentos corporativos, também já trabalhamos no desenvolvimento de material didático, criação de cursos, enfim, nesses quase 30 anos já tivemos a oportunidade de fazer muita coisa e aqui nesse canal a gente compartilha um pouquinho daquilo que a gente foi adquirindo de bagagem durante esses anos. E hoje a gente está aqui para compartilhar mais uma aula do curso de qualidade de vida e trabalho. Esse curso nós tivemos a oportunidade de ministrá-lo no período de 2015 a 2023, enquanto nós atuávamos como professor de administração no Centro Brasileiro de Cursos, o SEBRAC, né? Desenvolvemos esse curso e aplicamos aos alunos de lá. E é um curso onde nós vamos falar sobre o que você pode fazer para ter uma qualidade de vida melhor, na vida pessoal quanto na vida profissional. E nessa videoaula, o nosso tema é dinheiro no bolso, mente tranquila, qualidade de vida financeira. Olha, se tem uma coisa que preocupa demais as pessoas é o quê? A preocupação de pagar as contas, de ter dinheiro no bolso. E é sobre isso que a gente vai falar nessa videoaula. E eu quero já começar aqui deixando para a sua reflexão o seguinte. Essa pergunta, ó, você já ficou preocupado por não saber se o dinheiro vai dar até o fim do mês? Me responde aí. Você já perdeu o seu sono pensando nas contas que você tinha para pagar? Você já sentiu aquele aperto no peito por não saber se o dinheiro ele vai dar até o fim do mês? Sabe por que eu estou lhe fazendo essas perguntas? Porque a relação entre dinheiro e tranquilidade é direta. Quando as finanças elas estão em ordem, a mente ela descansa. Quando o bolso ele está vazio e desorganizado, o estresse ele aparece. E isso afeta tudo. Afeta a nossa saúde, afeta o nosso trabalho, afeta a nossa família e afeta até mesmo a nossa autoestima. Então, nessa aula, nós vamos conversar sobre como cuidar melhor do seu dinheiro. Vamos entender como o estresse se liga às finanças e como organizar o orçamento e também como economizar no dia a dia e também como planejar para realizar os seus sonhos. Deixa eu te falar já uma coisa. Você não precisa ganhar muito para viver bem. Você precisa saber usar o que tem com consciência. Então, vamos juntos aprender a fazer isso? E o primeiro ponto que nós vamos abordar aqui é esse: dinheiro e estresse, a relação entre eles. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando o dinheiro ele está curto, a cabeça ela não descansa. Por que eu estou falando isso? Porque a preocupação com as contas, com as dívidas e até mesmo os imprevistos, tudo isso acaba tirando o nosso sono, acaba causando brigas e, principalmente, acaba afetando a nossa saúde. O estresse financeiro, ele é um dos maiores motivos de ansiedade e desentendimento dentro das famílias. Eu falo isso porque muitas vezes o problema não é só a falta de dinheiro, mas a falta de controle, sabe? Gastar sem saber, não anotar o que gasta, não planejar o uso correto do dinheiro, tudo isso aumenta a confusão. E quanto mais bagunçado, mais difícil fica você sair do aperto. Sabe? Eu conheço pessoas que vivem estressados com dívida.
E todo mês o salário ele acaba antes do tempo. E aí fica aquele questionamento: o que fazer? Correto? Então, cuidar do dinheiro é você cuidar da mente. E quando você sabe o que entra e o que sai, você se sente mais seguro. E veja bem, isso acaba gerando em você menos estresse e acaba sobrando energia para você viver melhor. Tá, então se a ideia é evitar estresse, se a ideia é evitar aborrecimentos, como podemos fazer isso? Bem, isso nos leva ao nosso próximo tópico: organizar o orçamento, o que entra e o que sai. Veja bem, organizar o orçamento, quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando em você saber exatamente quanto de dinheiro entra e quanto sai. Assim, a gente falando parece até algo simples, mas mesmo parecendo ser algo simples, muita gente não faz isso. E quando não se sabe para onde o dinheiro ele está indo, acaba ficando difícil controlá-lo, economizar ou até mesmo planejar. Então, o primeiro passo é você anotar tudo. Todo valor que entra, como por exemplo o seu salário, se você vive com a sua esposa ou com o seu marido, anotar, melhor dizendo, a renda de todos. Anotar, por exemplo, aquele algo a mais que você faz, tipo, quem não faz aquele bico, um bico ali, um bico lá, né? Aquele servicinho extra, a ajuda que você receba, benefícios, tudo que entra, tudo que agregue valor para você e para sua família. Tudo isso tem que ser anotado. Da mesma maneira, você tem que anotar tudo que sai. Por que eu estou falando isso? Porque, você pode dizer, mas eu já tenho o costume de anotar, professor. Sim, muitas pessoas têm o costume de anotar, mas as pessoas têm o costume de anotar aquilo que tem para pagar. Uma coisa que com certeza toda pessoa tem é um caderninho, é uma agenda, aonde vai lá e anota tudo que entra, tudo que sai, melhor dizer, tudo que parcela disso, parcela daquilo outro, prestações. Só que, tão importante quanto você anotar o que você tem a pagar, é também você anotar o que você tem a receber. Isso é indispensável. Então, anotar salário, como eu falei, seu das outras pessoas que vivem com você, como também anotar as contas, compras, transporte, comida, lazer. Sabe por quê? Com isso, você enxerga aonde está gastando mais e aonde pode cortar. Sabe? Isso me fez lembrar de um aluno meu que dizia que o dinheiro dele sumia. Só que depois de conversar com ele começou a anotar tudo num caderno. E aí ele percebeu que gastava muito com lanches fora de casa. E aí também com isso ele decidiu o quê? Ele decidiu levar comida de casa todos os dias. Então, em 2 meses, sobrou. Então, para você organizar o seu orçamento, dá uma olhada no quadro. Ó, anote todos os ganhos e gastos, mesmo que pequenos. Então, tudo que entra, tudo que sai, você anota. Nesse ponto, eu admiro a minha mãe. A minha mãe, ela anota tudo. Se o meu sobrinho chegar assim, vó, me dá R$ 1 para comprar uma bala, ela vai lá e anota. R$ 1, Marcelinho. Ela tem tudo anotado. Então, isso é uma coisa muito importante. Mesmo que sejam as despesas pequenas, como essa, de centavos ou de R$ 1, no caso do nosso exemplo.
Separe os gastos fixos dos variáveis. Vamos lá. O que são gastos fixos? Gastos variáveis. Os gastos fixos são aqueles gastos que você tem todo o mês. Quer dizer, aluguel é um gasto fixo, porque é um gasto que você vai ter todo mês. A luz, a água, isso são os gastos fixos. São os gastos que, independente do que aconteça, você vai ter que honrá-los. Os gastos variáveis são aqueles que variam de mês para mês. Por exemplo, comida. Uma comida eu tenho que comprar todo mês, sim, mas a comida tem mês que você pode comprar mais, você pode comprar menos. Lazer. Ah, não, depende. Tem meses que você vai sair, vai viajar, vai passear. Tem outros meses que você não vai. Então, varia. Deu para entender? Outro ponto. Veja se o que entra é suficiente para cobrir o que sai. E por último, se não for, pense onde pode reduzir ou aumentar a renda. Bem, deixa eu vir aqui para a tela inteira para te explicar melhor. Vamos imaginar o seguinte: você tem um salário de 3.000 reais. Esse é o seu salário, 3.000 reais. Meu sonho. 3.000 reais, é só um exemplo. Bem, então o seu salário está aqui. Aqui eu tenho as despesas. Então, o que acontece? As suas despesas, elas não podem ultrapassar 3.000 reais. Então, você sempre tem que ter o quê? Uma despesa maior do que a sua receita, que é o que você tem para ganhar. Porque como é que posso eu ter um salário de 3.000 reais e ter uma despesa de 3.500? Eu vou conseguir pagar todas as minhas despesas? Não. Então, temos que procurar sempre fazer o quê? Maximizar os nossos ganhos e minimizar os nossos gastos. Deu para entender? Isso. E para ajudar você a fazer isso, você faz como? Você faz isso anotando. Anotando o que entra, anotando o que sai. Beleza? Dúvidas até aqui? Perguntas? Isso é um detalhe muito importante, tá ok? Continuando, pequenas economias, dicas práticas para o dia a dia. Bem, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem o costume de economizar? Porque veja bem, economizar não é só você guardar grandes valores. É você cuidar dos pequenos gastos que, somados, acabam fazendo a diferença. Sabe? Às vezes, o que parece pouco é o que está impedindo você de respirar melhor no fim do mês. Então, a economia ela começa com a atenção. Sabe? É olhar para o que você compra, usa e consome. É você evitar desperdício, é você aproveitar melhor o que você tem e fazer escolhas mais conscientes. Sabe? Deixa eu te falar uma coisa. Quando a melhor maneira, você tem que pensar em três coisas: economizar, perdão, ganhar, poupar e gastar. Vou repetir: ganhar, poupar e gastar. Mas como assim ganhar, poupar e gastar? Vamos lá, vou te explicar. Ora, primeiramente, você sempre tem que pensar no seguinte: o que eu posso fazer para aumentar os meus ganhos? Ah, eu já trabalho? Pô, já trabalho sim, professor. Então faz o seguinte, gera uma fonte de renda. Eu trabalhei com um professor, ele dava aulas de informática e, além dele trabalhar como professor, ele, junto com a esposa, ele fabricava doces.
Tipo, ele fazia brownies, ele fazia pudim, ele fazia tortas. Na época da Páscoa, ele vendia ovos de chocolate. Na época do Natal, ele fazia chocotone, né? Panetone de chocolate, chocotone. Então, durante o ano inteiro, ele sempre, junto com a esposa, estava fazendo alguma coisa. Então, ele estava seguindo a ideia do ganhar. Então, quer dizer, ele tinha um trabalho dele, ele tinha um salário dele, ele tinha a renda dele, ele tinha o dinheiro que tinha, mas ele trabalhava junto com a esposa para quê? Para aumentar a sua renda. Por sua vez, poupar, algo com o qual nós não estamos habituados, nós não estamos acostumados a economizar. Responde aqui nos comentários, você tem um cofrinho? Você economiza? Você guarda o seu dinheirinho? Você consegue guardar o seu dinheirinho? Coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber se você consegue guardar. Bem, é uma coisa muito importante. É algo com o qual nós não estamos habituados, mas temos que nos acostumar a fazer, que é economizar. E quando eu falo em gastar, não é você. Eu não estou querendo dizer que para você economizar você não tenha que gastar, mas você tem que saber gastar. Evitar comprar por impulso. Verificar se aquilo que você deseja comprar é algo que realmente você necessita naquele momento. Vou dar um exemplo. Uma pessoa, ela já tem 7 pares de tênis e decide comprar mais um. Aí você fala o seguinte, poxa, mas se a pessoa quer comprar, deixa ela comprar. Concordo, ela pode comprar se ela quiser. Qual o problema dela ter 8 ou 9 ou 10? Nenhum. Mas dependendo, por exemplo, dos planos dela, se ela planeja, por exemplo, no final do ano fazer uma viagem para o exterior, ou se ela decide passar as férias dela numa praia no Nordeste, ela precisa se organizar financeiramente para isso. Então, uma das formas dela conseguir isso é como, ou ainda ela pretende trocar de carro no próximo ano, pegar um carro mais novo, mais moderno, melhor, né? Então, ela precisa se organizar financeiramente para isso. E uma das formas dela fazer isso é o quê? É sabendo gastar. Sabe? O grande problema... As pessoas hoje, elas vivem endividadas? Sim. Mais da metade da população brasileira está endividada. Mas estão endividadas por quê? Por ganharem pouco? Sim, também. Por que eu falo também? Porque um dos fatores que leva as pessoas a estarem endividadas é o fato delas não saberem administrar o dinheiro. E para você poupar e principalmente gastar. Tá ok? Então, pense nisso. Beleza? Dúvidas até aqui? Perguntas? Se tiver, deixa aqui embaixo nos comentários. Continuando, ó, planejamento, finanças para conquistar os seus sonhos. Antes da gente continuar, deixa eu só esclarecer uma coisa. Essas atitudes que eu acabei de citar aqui, elas podem parecer pequenas, mas elas somam muito. E quando você começa a economizar, você começa a ver que é possível guardar, investir e até mesmo realizar sonhos, certo? Bem, a gente falou aqui de planejamento, então vamos lá. Ó. Planejamento, finanças para conquistar os seus sonhos. Deixa eu te falar uma coisa. Planejar é pensar no futuro com clareza. É você decidir o que você quer conquistar e organizar o dinheiro para você chegar lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque sem planejamento, os sonhos eles ficam só na vontade. E com planejamento, eles viram metas possíveis. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa ganhar muito para planejar. Você precisa é saber o que você quer, quanto custa e como juntar aos poucos. Sabe? Pode ser um curso, pode ser uma viagem, pode ser uma reforma, ou até mesmo você pode querer criar o seu próprio negócio. O importante é você ter um objetivo claro e traçar o caminho.
tá? Então, para você planejar suas finanças, ó, dá uma olhada aqui no nosso quadro, ó, eu separei aqui 5 dicas para você. A primeira delas, escolha um objetivo que você quer alcançar. Então, vamos pensar no seguinte, a compra de um carro. Você está querendo comprar o seu primeiro carro, então escolha um objetivo que você quer alcançar, a compra do carro. Segundo ponto, descubra quanto custa e em quanto tempo você quer realizar. Vamos dizer que esse carro ele custe 40 mil reais. Então, vamos lá, 40 mil reais. Você quer comprar esse carro em quanto tempo? Ah, eu quero levar no máximo 6 meses para comprar esse carro. Legal. Depois você vai fazer o quê? Você vai dividir o valor e veja o quanto você precisa guardar por mês. Então, vamos lá. Se eu for pegar, eu vou fazer aqui na calculadora, porque confesso que a cabeça já não é tão boa como antes. Então, vamos lá. 40 dividido por 6 vai dar 6.700 reais. Quer dizer, você tem que juntar aí aproximadamente, né? 6.000, vamos botar, dá 6.666 reais e 66 centavos. Vamos botar 6.700 reais. Então, quer dizer, e aí, vamos para o próximo ponto. Você definiu comprar um carro, você sabe que ele custa 40 mil reais e que você quer comprá-lo em no máximo até 6 meses. Então, o próximo ponto qual é? É você cortar os gastos desnecessários e guardar com disciplina. Quer dizer, você tem que fazer um levantamento de todas as suas despesas e a partir do levantamento que você faz das suas despesas, você vai definir aquilo que é algo desnecessário que você faça. E aí entra em questão ao que nós falávamos aqui anteriormente, em você ter anotado tudo. Porque se você tem anotado todas as suas despesas, né? Se você faz lá um controle, você vai poder analisar com base nas suas despesas mensais aquilo que você considera supérfluo ou desnecessário, tá? Quer dizer, coisas que, se você deixar de fazer ou de comprar, não irão fazer falta a você, para que você consiga alcançar o seu objetivo, que é comprar o seu carro. Beleza? Continuando, e por último, que nós temos o quê? Acompanhe seu progresso e ajuste se precisar. Bem, eu coloquei esse ponto pelo seguinte: todos nós estamos sujeitos a imprevistos. Os imprevistos, eles acontecem, nem tudo sai como nós imaginamos ou gostaríamos. Então, o que acontece? Talvez, dentro do planejamento que você fez, as coisas talvez não venham a acontecer exatamente como você imaginava. Mas aí, não há nada que você não possa rever lá o seu planejamento para poder alcançar o seu objetivo dentro daquele prazo estipulado. Não querendo dizer também que, se, dependendo da situação, também você não possa estender o prazo. Mas a ideia é que você, organizando suas finanças, você consiga realizar os seus planos dentro daquele prazo estabelecido. Deu para entender? É sobre isso que nós temos que pensar. Beleza? Dúvidas até aqui? Perguntas? Porque veja bem, planejar é você dar direção ao seu dinheiro. E quando você sabe aonde quer chegar, cada esforço acaba fazendo sentido. Então, vamos parar para pensar, vamos recapitular. Nessa aula, você já aprendeu que cuidar do dinheiro é você cuidar da sua qualidade de vida.
Você aprendeu que quando as finanças elas estão organizadas, a sua mente ela fica mais leve, o seu estresse diminui e os seus sonhos eles começam a ganhar forma. Entenda uma coisa, esses passos eles mostram que com atenção e disciplina é possível você viver melhor mesmo com pouco. Entenda uma coisa, o segredo ele está em você conhecer a sua realidade, fazer as escolhas conscientes e manter o foco naquilo que realmente é importante. Então, para a gente finalizar, eu quero deixar isso aqui para sua reflexão. Ó. Cuidar do dinheiro é cuidar da vida. E cada escolha consciente traz mais tranquilidade e liberdade. Perfeito? Cuidar do dinheiro é cuidar da vida. E cada escolha consciente traz mais tranquilidade e liberdade. Então, a partir de hoje, comece a anotar os seus gastos, metas para o seu dinheiro. Você pode ter certeza. Se você fizer isso, você logo vai perceber que tudo começa a se encaixar. E com o bolso mais equilibrado, a sua mente ela acabará ficando mais tranquila. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Perguntas, críticas, sugestões, comentários? Deixa aqui embaixo do vídeo, tá ok? Se você gostou dessa aula, muito obrigado por sua audiência até aqui. Se você achou ela interessante, envia ela, compartilha. Tem aqui o botão compartilhar, mas também se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, tá ok? Nos ajude a espalhar conhecimento. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Que Deus te abençoe e nos vemos na nossa